Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 22 de setembro de 2024, estudaremos a lição de número 12, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Quero lembrar você que nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A leitura diária de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, foi assim intitulada: Amã é levado apressadamente para o banquete preparado por Esther. O texto bíblico se encontra em Esther, capítulo 6, versículo 14, que diz: E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amados, a lição nos fala de um dia terrível que Amã viveu. Pela manhã, ele havia saído de sua casa com o firme propósito de conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu na forca de 50 côvados que ele mesmo havia preparado. O ódio dos judeus o consumia de modo que nem o dinheiro, nem os muitos filhos, nem o poder lhe satisfazia enquanto visse Mardoqueu na porta do rei. Sentimento de insatisfação que aumentou ainda mais ao sair do primeiro banquete da rainha Esther e Mardoqueu, mais uma vez, não ter se levantado nem se movido perante ele. Seus próprios amigos e sua esposa haviam lhe dado a sugestão de preparar a forca para Mardoqueu, o que ele prontamente acatou e mandou fazer a forca. Entretanto, o agir de Deus entre os dois banquetes fez com que aquele dia fosse o dia de honra de Mardoqueu e não o dia da sua morte. O rei perdeu o sono e decidiu, ao ouvir as crônicas, honrar o homem que havia o livrado da morte e não havia sido recompensado, Mardoqueu. Almejando ser mais uma vez honrado pelo rei, pensando que o rei se referia a ele quando lhe perguntou que se faria ao homem de cuja honra o rei se agrada, Amã foi surpreendido com a resposta do rei e viu a honra que almejara ser dada ao judeu que ele pretendia matar naquele dia. Foi o próprio Amã quem conduziu o judeu Mardoqueu pelas ruas de Suzã, gritando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Frustrado e possivelmente cansado em ter puxado o cavalo sobre o qual Mardoqueu estava, Amã voltou para sua casa e contou à sua esposa e seus amigos o que lhe acontecera. Estes perceberam que a sua queda estava próxima, conforme diz a Bíblia, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Mas não houve tempo suficiente para refletir, analisar, pensar ou, quem sabe, fugir. Como diz o texto de hoje, ele foi levado apressadamente para o banquete que culminaria na sua sentença de morte, pendurado na forca que ele mesmo havia preparado. Cumprindo-se o que está escrito em Provérbios 26, 27, o que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta voltará sobre ele. Neste segundo banquete, a rainha Esther o denunciaria, chamando-o pessoalmente de opressor, inimigo e mau. Um dos servos do rei, Arbona, fala ao rei sobre a forca que Amã fizera, e o rei ordena a morte de Amã, no mesmo dia que ele planejara a morte de Mardoqueu. Que lições podemos aprender desta leitura? Primeiro, não devemos alimentar sentimentos perversos e malignos acerca de quem quer que seja, pois o Senhor nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Lucas 6, 27. Segundo, devemos ficar atentos aos conselhos dos que se apresentam como amigos. Salmo capítulo 1, versículo 1. Terceiro, Deus pode mudar o curso da história e nos surpreender, para bem ou para mal. Daniel capítulo 2, versículo 21. Quarto, devemos seguir o exemplo do nosso Deus, dar a devida honra e reconhecimento a cada um segundo os seus feitos e obras. Romanos 13, 7. Quinto, desejar o mal para o nosso próximo é desejar o mal para nós mesmos. Por isso somos ensinados a amar ao próximo como a nós mesmos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.